Outro fato curioso que eu preciso mencionar aqui é que quando você nasce, o bebê está exposto ao líquido amniótico. Fato curioso que os maiores cientistas já demonstraram que o líquido amniótico é um líquido muito especial, capaz de fazer com que as suas memórias sejam apagadas. Diferente de uma pessoa que teve um trauma, que esqueceu, que teve Alzheimer, o líquido amniótico ele é capaz de fazer com que você zere as suas lembranças, zere. Então eu te pergunto, por que um bebê que vem a esse mundo precisa ter a sua memória apagada? Precisa de um composto líquido que é capaz de apagar as memórias. Se colocar no adulto, apagar as memórias do adulto. Por que precisa um bebê recém-nascido, acabou de chegar nesse mundo, tem que ter as memórias apagadas? Você está entendendo? Então você vê que adentra-se a essa realidade, o ser humano, a entidade, o espírito adentra a essa realidade, apagam-se as memórias e começa, né, o jogo da vida. E começa o jogo da vida. E aqui você vê que no determinado ponto, ó, nós temos aqui como se fosse uma esfera. E nessa esfera nós temos aqui o DNA passando por ela. Por quê? Porque simplesmente a serpente que ludibriou Eva no começo da história da humanidade é responsável pela modificação genética do DNA humano. Então aqui está mostrando que teve mão do diabo para o nosso DNA ser modificado. Porque o DNA humano não era para ser o que nós estamos vivendo hoje. Eu já expliquei em outras aulas, né? Talvez se eu fosse explicar isso aqui demoraria mais de 1 hora, mas nós estamos usando um corpo defasado, um corpo à base de carbono, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, cujo a estrutura é uma pirâmide. E o corpo no passado era de silício. E era para ser silício mesmo, porque silício é areia, é uma terra, é o material mais abundante desse mundo. Evidentemente, o ser humano foi feito do pó da terra. Então, a base do ser humano deveria ser silício, mas nós somos carbono. Houve uma modificação aí, ok? Pois bem, então nós temos aqui a estrutura do DNA adentrando essa realidade e o diabo, ó, no que era no passado, ok? Numa linha contínua do tempo, alterando, né, a genética humana. E aqui nós temos o que seria basicamente portas quebradas, ó. Isso aqui seriam portas quebradas. E por que nós temos essa dimensão quebrada? Porque essa dimensão que nós estamos, ela não é a primeira dimensão que era para a humanidade estar. Mas devido ao pecado original, fez-se túnicas de peles e tirou-se do jardim do Éden e colocou-se nessa realidade. Então estamos numa realidade quebrada com a serpente, que é o grande inimigo da humanidade, milenar, que desde da fundação do mundo até agora tem o seu plano de destruir a humanidade. Então esse quadro, para mim, eu não posso afirmar, mas ele é uma representação do que aconteceu. E aí nós temos, evidentemente, esse lugar de meditação com o cubo. E por que o cubo está negro? É a mesma história do Islã. O cubo ele era branco, mas a queda dos anjos, a queda de Lúcifer, a queda dos santos sentinelas fez com que o mal proliferasse nesse mundo e esse cubo foi manchado pelo pecado. É um cubo de confinamento. Nada sai do cubo sem aprovação de Deus. E como está manchado de pecado, evidentemente ele está escurecido. Você está entendendo? Então é basicamente essa singela realidade. Então o cubo tem essa retratação. E aí é aquilo que eu digo para vocês. Por que a ONU tem uma sala de meditação com essas singelas referências? É porque eles sabem da verdade. Eles sabem da verdade. A verdade desconhecida para todos nós, que somos o povão, que somos a massa. Eles sabem da verdade e a mensagem final é essa. Eles não estão ali para representar os interesses do povo. Nunca tiveram e nem vão estar. Eles estão ali para representar o interesse da elite, que serve a essas entidades que estão aqui desde a fundação do mundo. É simples assim. Esse é o objetivo desse vídeo. Você entender que grandes organizações não estão nem aí para a humanidade. Estão puramente interessadas em servir ao que nós chamamos porcamente de diabo. De entidades que assolam a humanidade há milênios. É basicamente isso.
Você entendeu? Você viu como uma coisa tão singela, tão besta, sala de meditação da ONU. Era para ser uma coisa simples, mas foi construída sem pedra angular, formato piramidal, tem um cubo que faz menção e referência à nossa realidade, um quadro feito por um ocultista, um quadro que dá o cara que gosta de desenhar demônios nos quadros, fez esse quadro aí. Aí você vê nitidamente toda essa menção e referência, né, para você entender que os caras falam, eles têm conhecimento da verdade. Agora, você acha que as pessoas se interessam por esse conhecimento? Não. Você é um dos poucos em milhares que busca a sabedoria, né? Muitas vezes de forma divina, muitas vezes o Espírito Santo, né, propaga na sua mente, no seu corpo, a sede pelo conhecimento, a sede pela sabedoria, para que você possa fazer escolhas certas. E muitas vezes você é encaminhado para esse canal para você descobrir uma fagulha, uma centelha da realidade. Essa é a verdade. Mas a maioria, você pode ver, esses vídeos que a gente produz aqui, se chegar a 20 mil de visualização é um milagre. Mas a maioria chega a 5 mil, 10 mil no máximo. Então é o que eu digo para vocês, né? Se os seus olhos se forem atentos, você descobre a verdade do mundo. Mas você precisa, né, para ter um olho acirrado, um olho cético, um olho crítico, você precisa ao menos uma única vez ter a centelha divina, né? Que é a vontade de conhecer, a vontade de questionar. Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixa o Maroto, verifica a sua inscrição e, evidentemente, conheça o nosso trabalho, o curso de inteligência artificial, maravilhoso, meu irmão. Tem muitas coisas também que nas entrelinhas que a gente fala lá para os alunos, ó, dá umas dicas de coisas que a gente não pode dar por aqui. Fora o curso que é maravilhoso, tem mudado realmente a vida das pessoas, poucos cursos no Brasil fazem isso, meu irmão. Fora que você vê a avaliação dos alunos, é algo realmente estratosférico, ainda tem algumas coisinhas que a gente fala por lá. Então, se eu fosse você, eu participava, tá? Tá na descrição, preço acessível, vale muito a pena. Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.